Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 8ª aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. O que eu vou estar trabalhando com vocês nessa aula de hoje? Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês só exercícios referente aos conteúdos trabalhados na aula 7. Ou seja, exercícios envolvendo os pontos notáveis de um triângulo, envolvendo propriedades sobre triângulos isósceles e equiláteros. Beleza, galera? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 8, tá? Aqui no exercício 1, está dizendo o seguinte: no triângulo ABC exibido na figura a seguir, AD é bissetriz do ângulo interno em A. E AD é igual a BD. Calcule a medida do ângulo interno em A. Vamos lá então. Olha, se AD é bissetriz, vai dividir aqui o ângulo A em dois ângulos com medidas iguais. Então, como eu não sei, eu vou chamar cada uma das medidas aqui de x e x. Ok? Vai dividir em dois ângulos iguais porque a AD é bissetriz. Tá? E está dizendo que o lado AD tem a mesma medida do lado BD. Então, este triângulo ADB, ele é isósceles. Então, os ângulos da base, tá? Os ângulos aí da base, têm medidas iguais, né? Porque aí a base é o lado diferente, seria o AB. Então, o que vai acontecer aqui? O ângulo B vai também medir x. Ok? O triângulo ADB, ele é isósceles, de base AB. Então, este ângulo aqui mede x, aqui também vai medir x. O que nós temos, então? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, tá? Então, eu vou pegar aqui o triângulo ABC agora. Triângulo ABC. Eu tenho o ângulo A, que mede 2x, mais o ângulo B, que mede x, mais o ângulo C, que mede 60 graus. A soma desses três ângulos tem que me dar 180 graus. X mais 2x dá 3x, 60 está somando, passa subtraindo 180, vai dar 120. 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 40 graus. Só que o exercício pede a medida do ângulo A. Então, o que nós vamos observar aqui na figura? Que o ângulo A, a medida do seu ângulo é 2x. Então, 2 vezes x, 2 vezes 40, 80 graus. Show, galera? Tá aí a medida do ângulo A, tá? Vamos lá para a questão 2. Fuveste aí. Em um triângulo ABC, tem ângulos, o A40 e o B50. Qual o ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B desse triângulo? Olha, gente, o que eu vou observar? Que o ângulo A mede 40 graus. O ângulo B mede 50 graus. O ângulo C deste triângulo só pode medir 90 graus. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que me dar quanto? 180, eu já tenho 90. Então, o ângulo C é igual a 90 graus, ó. Tá? Então, daqui que eu tirei que o ângulo C é igual a 90. Se o ângulo C é igual a 90, o triângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, gente, com certeza esse triângulo é retângulo em C. Vamos fazer o desenho aqui do nosso triângulo retângulo em C? Só para a gente ver
o que o exercício está pedindo agora. Então, ele vai ser um triângulo retângulo em C. Vou fazer um desenho aqui do nosso triângulo retângulo em C. O A mede 40 graus. O ângulo B mede 50. E o ângulo C está aqui, 90 graus. O que o exercício está pedindo? O ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B. A hora que eu for traçar a altura relativa ao vértice A, gente, vai ser aqui, olha, AC. Essa é a altura relativa ao vértice A. Tá? Seria o AC. A altura relativa ao vértice B. Então tá aqui o vértice B. Seria aqui o BC, ó. Tá vendo? Seria aqui o BC. Então o ângulo formado aqui é 90 graus. Resposta: 90 graus. Tranquilo? Então tá aí. Lembrando que a altura sai do vértice, toca o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Né? Então, a altura aí formada entre a altura do A e a altura do B, 90 graus, tá? Vamos lá, próxima questão. Questão 3. Bem, a nossa questão 3, Fundação Getúlio Vargas. AN e BN são medianas de um triângulo ABC. Então, lembrando que a mediana sai do vértice e liga ao ponto médio do lado oposto, tá? Se G é o ponto de encontro de AN e BM, o ponto de encontro das medianas é o baricentro do triângulo. Então, G é o baricentro. Se BM é igual a 12 centímetros, calcule a medida do segmento GM. Ó, já fiz o desenho aqui de um triângulo, tá? Vamos marcar aqui o triângulo ABC. Vou marcar aqui, ó, vértice A, aqui em cima. Aqui tanto faz onde você vai distribuir. ABC. Aí tá, foi dada a mediana AN. Então, sai aqui do vértice, seria esse segmento aqui, ó, que sai do vértice e liga ao ponto médio. Ou seja, vai dividir aqui BC em duas partes iguais. Tá aqui a mediana AM. Depois nós temos a mediana BM. Então, sai do vértice B e vai ligar ao ponto médio do lado AC. B. G é o ponto de encontro das medianas. Tá? Aqui estaria o meu G. O G, por ser ponto de encontro das medianas, o G é o que nós chamamos do baricentro. Aí nós temos uma seguinte propriedade, que o baricentro, ele divide a mediana, tá, na seguinte proporção. A distância que vai do vértice até o baricentro, então a distância de B a G é o dobro da distância de G a M, tá? Então essa é uma propriedade. Isso daí nós vimos na aula 7. Então é importantíssimo ter assistido essa aula, tá? Todos esses conceitos foram trabalhados na aula 7. Então, de B a G, eu vou chamar de 2x, de G a M de x, que a distância de B a G é o dobro da distância de G a M. Então, aqui foi dado que BM é igual a 12 centímetros. Quem que é BM? Seria 3x, olha aqui na figura. De B a M é 3x. Então, 3x igual a 12. X igual a 4 centímetros. O exercício pede GM. GM é a medida X, 4 centímetros. Está aí resolvido o nosso exercício. Beleza, galerinha? Vamos lá, questão 4. Aqui na questão 4, está dizendo o seguinte: no triângulo ABC, a M é mediana. Opa, mediana divide o lado oposto em
duas medidas iguais. Determine o perímetro desse triângulo. Observe que o lado AB eu tenho, o lado AC eu tenho a medida, falta a medida do lado BC. Como a M é mediana, vai dividir o lado oposto em dois lados com medidas iguais. Se a distância de B a M mede 1,9, de M a C também vai medir quanto? 1,9. Tá? Então, nós já temos as medidas dos três lados. Olha. O lado AB mede 2,2 centímetros. O lado AC vai medir 3,5 centímetros. Faltava o lado BC, 1,9 mais 1,9, 3,8 centímetros. Tá? O que é perímetro? O perímetro de um triângulo é a soma dos lados. 2,2 mais 3,5 mais 3,8. Somando, eu vou ter 9,5 centímetros. Está aí o perímetro do nosso triângulo, tá? ABC. Então, lembrando, propriedade da mediana. Né? Ela sai do vértice e liga ao ponto médio do lado oposto. Então, acaba dividindo aqui o lado oposto em duas medidas iguais. Ok? Vamos lá, questão 5. Questão 5 é a Universidade Federal do Espírito Santo. Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100 graus. Qual a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros triângulos, dos outros ângulos internos? Gente, primeira coisa, eu já fiz o desenho aqui para ganhar tempo. Tá aqui um triângulo, tá? Ele é isósceles, então ele vai ter dois lados com medidas iguais. Se um dos ângulos é 100 graus, gente, não pode ter outro ângulo medindo 100 graus. Porque o que é propriedade do triângulo isósceles? Dois lados com medidas iguais, dois ângulos com medidas iguais. Se eu já tenho um ângulo que mede 100, os outros ângulos não podem medir 100 graus, não, um dos outros. Senão vai ultrapassar a soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus. Então, com certeza, o ângulo diferente, que vai ser o oposto ao lado diferente desse triângulo, vai medir 100 graus, tá? Dois lados com medidas iguais. Eu vou marcar esses dois lados aqui. Ó. Então, os ângulos da base desse triângulo, os dois ângulos aqui da base, a base é o lado diferente do triângulo isósceles, tá? Então, isso é uma conversão matemática que nós vimos na aula anterior. Olha a importância de ter assistido a aula anterior para saber essas propriedades. Bem, eu sei que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180. Eu já tenho 100. Então, 180 menos 100 vai me sobrar 80 graus. Este 80 graus eu vou ter que dividir para dois ângulos com medidas iguais. Então, 80 dividido por 2, 40. Então, cada um dos ângulos da base aqui, ó, este ângulo que eu estou indicando aqui agora para vocês, ó, cada um deles vai medir 40 graus. Só que o que eu estou pedindo? Eu não vou marcar ainda 40 graus. Eu quero o ângulo agudo formado pelas bissetrizes desses dois ângulos. Então, eu vou traçar a bissetriz de um dos ângulos. Então, lembrando que a bissetriz, ela divide o ângulo em dois ângulos com medidas iguais. Eu vou traçar aqui uma bissetriz. Vou traçar a outra bissetriz, tá? Então, lembrando, como a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos com medidas iguais, e os ângulos da base mede 40 graus cada um, então vai dividir em dois ângulos de 20 aqui, ó, tá? Então, eu vou ter 20 graus aqui, ó, 20 para cá, 20 graus aqui e 20 graus aqui, porque eu quero o ângulo formado pelas bissetrizes dos outros dois ângulos. Então, observa agora
que a bissetriz dos outros dois ângulos, aqui eu tenho um triângulo, tá? 20, 20, fechando neste ponto aqui, ó, né? Fechando neste ponto aqui, eu tenho um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. Ela? Eu já tenho 20, 20 para 180, tá me faltando quanto? Né? Eu já tenho 40 para 180, falta 140 graus. Então, esse é um dos ângulos que as bissetrizes formam, 140 graus. Só que este ângulo não é agudo, eu tenho um outro ângulo aqui, ó, que é para fechar o ângulo de uma reta. Seria este ângulo que eu estou marcando aqui na figura em preto, ó, 40 graus. Então, o ângulo agudo, porque as bissetrizes, observa na figura, ó, elas vão formar dois ângulos, um que vai ser agudo e o outro que vai ser obtuso. O obtuso seria o 140, o agudo o 40. O exercício está pedindo o agudo. Então, a resposta está aqui na alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então, tá aí a solução do nosso exercício 5, tá? Vamos lá para o exercício 6. O exercício 6 está dizendo o seguinte: na figura a seguir, os pontos A, B e C representam as posições de 3 casas construídas numa área plana de um condomínio. Um posto policial está localizado num ponto situado à mesma distância das 3 casas. Em geometria, o ponto é conhecido pelo nome de baricentro, ortocentro, circuncentro ou incentro. Para este posto estar localizado a uma mesma distância, vai ter que estar aqui numa posição P no triângulo, tal que a distância de P até a distância de P até B e a distância de P até C sejam iguais. Ó. Então, PA congruente a PB congruente a PC. Este ponto, gente, é o incentro. Incentro não. Ele é o circuncentro do triângulo. Por que ele vai ser o circuncentro, tá? Para poder estar a uma mesma distância. Então, ó, ele teria que ser o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Aqui para poder passar pelos 3 vértices do triângulo. Para poder estar a uma mesma distância, este P, tá? Ele teria que ser o centro da circunferência circunscrita, para poder estar a uma mesma distância deste ponto P. Então, este ponto P, ele é chamado de circuncentro, tá? Então, ponto de encontro aí das mediatrizes. Tudo bem? Resposta alternativa C de Carlinho. Tá? Vamos lá, próxima questão, questão 7. Questão 7. O que está dizendo? Na figura, onde G é o baricentro, estou lembrando, ó, G é baricentro, é o ponto de encontro das medianas. AE mede 1,8, vou marcar o que diz aqui. AE mede 1,8. DC mede 2. E FC mede 2,4. 2,4. Está dizendo que o G é o baricentro. O que é o baricentro? Ponto de encontro das medianas. O que as medianas fazem? Sai do vértice e liga ao ponto médio do lado.
Então já dá para saber aqui a medida dos lados para poder calcular o perímetro. Olha, a mediana AF, tá? Sai do vértice e liga ao ponto médio. FC mede 2,4, se o F é ponto médio, de B a F também vai medir 2,4. Deixa eu marcar aqui, 2,4. Olha, BD é mediana, tá? Que é o ponto de encontro, o ponto de encontro das medianas é o baricentro. Então, BD é mediano, o D é ponto médio de AC. Se de D a C mede 2, de A a D também vai medir 2. Então, marcamos 2 aqui. Como G é o baricentro, ponto de encontro das medianas. CE é mediana. Então, o E é ponto médio de AB. Se AE mede 1,8, BE também vai medir 1,8. Com essas medidas, eu vou ter a medida dos 3 lados do triângulo. O lado AB vai medir 1,8 mais 1,8, 3,6. O lado BC, 2,4 mais 2,4, 4,8. E o lado AC, 2 mais 2, 4. 4 centímetros, tá? O exercício está pedindo o quê? Perímetro. O que é o perímetro de um triângulo? É a soma dos lados. Então, eu vou somar 3,6 mais 4,8 mais 4. Tá? Então, aqui eu vou encontrar 12,4 centímetros de perímetro. Tá? Então, tá aí, ó. O que era importante saber nesse exercício, né? Propriedade do baricentro. O que o baricentro é? Ponto de encontro das medianas. O que as medianas fazem? Divide, né? Sai do vértice e toca o ponto médio do lado oposto aí. Então, todas essas propriedades, repetindo mais uma vez, galera, nós vimos na aula anterior. Então, é importantíssimo ter assistido a aula anterior, onde eu trabalhei todas essas propriedades que nós estamos usando hoje aqui na resolução desses nossos exercícios, tá? Vamos lá para o 8. O peso da figura está suspenso por 2 cordas de mesmas medidas. Então, olha, eu já tenho 2 cordas de mesma medida aqui na figura. Este lado aqui do triângulo, eu estou dando um risquinho aqui em vermelho, é igual a este outro lado aqui do triângulo, que tem um risquinho em vermelho. Porque aqui é o comprimento das cordas, como elas possuem a mesma medida, eu estou com um triângulo isósceles aqui na figura. Tá? Foi dado que o ângulo, este ângulo aqui onde está preso, onde as cordas 50 a 58 graus. Então, o triângulo da figura, ele é isósceles, tá? Ele pede, então, aqui no exercício, se o ângulo entre as cordas é de 58 graus, quanto mede os ângulos formados pela corda e pelo teto, que seria o ângulo X e o ângulo Y. Olha, se o triângulo é isósceles, 2 lados com medidas iguais, 2 ângulos com medidas iguais. Né? Então, o ângulo X é igual ao ângulo Y. Tá? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, o X é igual a Y. Este triângulo aqui, que são ângulos opostos. Por que o X é igual a Y? São ângulos opostos a lados com medidas iguais. Propriedade do triângulo isósceles. Tá? Então, na figura, somando os ângulos internos, eu vou ter 2x mais 58, soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. 58 está somando, passo subtraindo. 2x igual a 122 graus.
2 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 61 graus. Como x é igual a y, o ângulo formado, né, pela corda e o teto, que é o ângulo XY. Está aqui a resposta, 61 graus. Tá? O x é igual a y. E acabou formando ali, né, um triângulo isósceles. Vamos lá, questão 9. A questão 9 está dizendo o seguinte: sabendo que o triângulo a seguir é equilátero, determine a medida do seu perímetro em centímetros e a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C. Galera, primeira coisa, se o triângulo, propriedade, ó, isso é visto, nós vimos na aula anterior, ó. Fundamental ter assistido essa aula. Triângulo equilátero tem os 3 lados com medidas iguais. Então, para calcular a medida do perímetro, eu vou ter que determinar a medida desses 3 lados, né? Então, eu sei que o lado AB terá que ser congruente ao lado AC, terá que ser congruente ao lado BC. O lado AC mede 3x mais 30, o lado BC mede 4x menos 10. Então, por aqui eu vou tirar o valor do x, aí eu vou ter a medida dos lados para poder calcular o perímetro, tá? Eu vou tirar aqui primeiro o valor do x. 4x menos 10 teria que ser igual a 3x mais 30. 3x está somando, passo subtraindo 4x, vai dar x. 10 está subtraindo, passo somando 30, vai dar 40. Então, o x é igual a 40. Tá? Vamos determinar, então, a medida do lado. O lado BC, que vai ser igual ao lado AB, que será igual ao lado AC, né? Os 3 lados com medidas iguais, é 4 vezes x, então 4 vezes 40 menos 10. 4 vezes 40 dá 160, menos 10, 150. 150 centímetros. Então, cada lado daqui do nosso triângulo vai medir 150. Pode fazer as contas aí no outro lado. Os 3 lados vão medir 150 centímetros. Então, o perímetro do triângulo equilátero, como os 3 lados têm medidas iguais, é 3L. 3 vezes a medida do lado. 3 vezes 150, 450 centímetros, tá? Então, tá aqui a resposta da letra A. A letra B está pedindo a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C. Lembrando, propriedade do triângulo equilátero, visto na aula anterior. Os 3 ângulos internos têm medidas iguais. O ângulo A é congruente ao ângulo B, é congruente ao ângulo C, e cada um dos ângulos internos mede 60 graus. O que o exercício está pedindo? Olha, eu vou traçar a bissetriz do ângulo B. Então, como o ângulo B mede 60 graus, é bissetriz, vai dividir aqui em 2 ângulos de 30. 30 e 30. Bissetriz do ângulo C. Então, nós vamos traçar a bissetriz do C. O ângulo C também mede 60. A bissetriz vai dividir em 2 ângulos de 30 graus. Então, aqui 30. Aqui 30. Tá? Bissetriz divide em 2 ângulos congruentes. O que o exercício está pedindo? O ângulo formado por essas bissetrizes. Tá? Só que está pedindo um ângulo agudo. Vamos determinar, fechando aqui este triângulo, ó. Vou chamar aqui de um ponto P.
Fechando o triângulo aqui, BPC, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Eu já tenho 30, 30, 60, quanto falta para 180? Falta 120. Este é um dos ângulos. O exercício está pedindo o ângulo agudo. Este é o ângulo obtuso. Nós temos o outro ângulo aqui para completar 180 graus, que é o ângulo também formado pelas bissetrias. Este ângulo aqui mede quanto? 60 graus. Este é o ângulo agudo. Então, a resposta aqui é o 60 graus. Se pedisse o ângulo obtuso, a resposta seria os 120 graus, tá? Vamos lá, a última questão é. Aqui, a última questão. Num triângulo isósceles ABC, de base BC, então já está falando a base BC. Então, por convenção matemática, isso nós vimos na aula anterior, a base é aquele lado diferente do triângulo. Temos o ângulo A medindo 100 graus. Aí pede, determine a medida do ângulo obtuso formado pela altura relativa ao vértice A e a bissetriz, deixa eu arrumar aqui, bissetriz é com Z, pela bissetriz do ângulo B, tá? Então já adiantei aqui, fiz o desenho de um triângulo pra gente. Tá aqui o nosso triângulo, tá? Vou marcar aqui os vértices. Distribuir dessa forma. A, B, C. Tá? Foi dado que o ângulo A mede 100 graus. Olha, se o ângulo A mede 100 graus, vamos raciocinar comigo. Eu não posso ter outro ângulo aí no triângulo medindo 100 graus. Certo? Tá? Né? E está dizendo que esse triângulo isósceles é de base BC. Então a base é o lado diferente. Os ângulos da base de um triângulo isósceles têm medidas iguais. O que eu vou ter aqui? Que o ângulo B vai ter a mesma medida que o ângulo C. O B é congruente a C. Eu já tenho que o ângulo A mede 100 graus. Ó, 100 graus para o ângulo A. Tiro de 180. 180 menos 100. Vai sobrar aqui para mim 80 graus para dividir para dois ângulos iguais. Então 80 dividido por 2. Cada ângulo ali então da base vai medir 40 graus, tá? Então, o ângulo B e o ângulo C vão medir 40 graus. Agora, vamos lá, o que o exercício está pedindo. O ângulo formado pela altura relativa ao vértice A. Então, quando eu traço aqui a altura relativa ao vértice A, ela vai formar com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Está aqui a altura relativa ao vértice A, AH. Com a bissetriz, vamos traçar aqui a bissetriz do ângulo B. Tracei a bissetriz do ângulo B. Como o ângulo B mede 40 graus, a bissetriz do ângulo B, aqui a bissetriz, vai dividir em dois ângulos de 20. 20 e 20. Este ponto de encontro aqui da bissetriz com a altura, chamar ele aqui de um ponto P. Então, observa, agora eu quero saber o ângulo formado pela altura e pela bissetriz. São dois ângulos aqui, ó. Tá? Só que está pedindo um ângulo obtuso, que é aquele ângulo maior que 90. Fechando os ângulos internos do triângulo BPH. Eu tenho 90 mais 20 dá 110 para fechar 180 graus aqui. Está faltando 70. Já vou colocar direto aqui, tá? Então falta 70 graus aqui. É um dos ângulos formado pela bissetriz e a altura. Mas eu quero o obtuso. Esse ângulo é agudo, porque ele é menor que 90.
Então seria o outro ângulo aqui, ó. O 70 com esse outro ângulo que eu estou traçando em vermelho forma uma reta. O ângulo de uma reta é 180 graus. Tá? Então aqui está faltando quanto? 110. Então a resposta aqui, o ângulo obtuso, 110 graus. Beleza, galera? Olha, ficar esperto na pergunta, porque quando eu traço uma bissetriz, uma altura, eles vão estar formando dois ângulos. Um vai ser agudo, o outro obtuso, ou pode acontecer de formar um ângulo reto. Tudo bem, galera? Então tá aí, ó. Aqui eu encerro a nossa 8ª aula, né? Dessa nossa playlist. Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, por favor, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. Tá? Esqueça de dar um positivo aí. Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos nessa aula, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E galera, fundamental para o melhor acompanhamento dessa aula é ter assistido a aula 7, onde nela eu trabalhei todas as propriedades para a resolução desses exercícios. Beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Falou! Meus queridos alunos, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!